Separados, porém morando na mesma casa. O que fazer? Como se posicionar? Se você está passando por essa situação, fica comigo nesse vídeo que eu vou responder para você essa e outras perguntas relacionadas a este assunto. Olá, lindonas e virtuosas! Graça e paz! Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o canal Mulheres Forjadas pela Palavra. Um canal feito para você, mulher, que deseja ser uma mulher virtuosa, que deseja aprimorar o seu relacionamento com Deus, aprofundar na palavra, está buscando aí a transformação do seu casamento, está buscando a sua restauração pessoal. Então é um canal feito especialmente para você, mulher casada, solteira, separada, enfim. Se você é uma mulher, esse canal é para você. O tema de hoje é separados, porém morando na mesma casa. Bom, é muito importante nós pensarmos duas situações. Mas antes de eu falar sobre elas, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrita nesse canal, para você se inscrever. Se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, que é o seu joinha, deixa também um comentário, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 amigas, que eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida e a vida de outras mulheres também, tá bom? Posso contar com você? Então faça isso agora, não custa nada e você vai ajudar o YouTube a entender que esse é um vídeo importante, relevante e vai aí divulgar para outras pessoas, tá certo? Obrigado você que já se inscreveu, você que já deixou seu joinha e vai deixar o seu comentário depois, tá bom? Então vamos lá para o assunto de hoje. Não é um assunto fácil de conversar. É um assunto que eu não posso generalizar todas as situações. Primeiro, precisa analisar 2 fatos, que é muito importante. A primeira situação é: existem casais que, infelizmente, tomam a decisão de se divorciarem, às vezes por uma traição ou por um desentendimento. Não importa o que leva esse casal a tomar essa decisão. Muitos casais tomam essa decisão de se separar, é a separação de corpos, mas continuam morando na mesma casa. Dormem às vezes em quartos separados, mas continuam morando na mesma casa. Às vezes por causa da situação financeira, por causa de filhos, N situações que levam muitos casais a se separarem, mas continuam morando na mesma casa. Se esse for o seu caso, é muito importante que você tenha em mente que o casal, principalmente se tiver filhos, é importante manter o diálogo. Infelizmente, muitos até se separam porque não tem diálogo, né, gente? Vamos pensar nisso aqui. Mas é importante que vocês sejam, se não amigos, mas que sejam pelo menos amigáveis um com o outro. Porque é muito triste para uma criança ver os pais brigando e se tomar a decisão de se separar, porque não estava dando certo, não justifica continuar brigando. E aí talvez você pode pensar assim: ah, mas essa situação para mim tá muito ruim. Eu recebo mensagem de mulheres que falam assim: eu continuo morando na mesma casa porque eu não tenho para onde ir. Continuo morando na mesma casa porque tomamos essa decisão até vender a casa. Gente, vender um imóvel não é tão fácil assim. E muitas pessoas às vezes têm um imóvel financiado, que ainda fica mais difícil vender. Então, o importante nesse momento a fazer é manter a paz. A palavra de Deus fala que bem-aventurados são os pacificadores. E eu sei que é uma situação muito difícil, muito complicada, mas a melhor decisão depois da tragédia do divórcio, né, da separação,
é manter a paz. Continuar brigando vai só piorar a situação, certo? E a segunda situação é: existem muitos casais que estão separados, morando dentro da mesma casa, mas não conversaram, não tomaram a decisão de se separar. Com o tempo foram perdendo contato, com o tempo foram desistindo um do outro e acabaram que se acostumaram com essa situação. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que me falam isso. Olha, nós estamos como dois irmãos, nós estamos separados, morando dentro da mesma casa, mas nós não conversamos sobre separação, sobre divórcio, estamos aqui. E muitas mulheres acabam acomodando com essa situação de não conversar, por quê? Algumas têm medo de que o marido saia de vez de casa e, de fato, consume a separação. Algumas mulheres até aceitam o fato do marido ter outra pessoa mesmo morando dentro de casa. E são situações assim que não dá para fazer vista grossa, não dá para fazer de conta que não está acontecendo. É necessário sentar e conversar para resolver essa situação. Eu sei que tem muitos casais que estão vivendo nessa situação porque acabaram acostumando e nenhum dos dois tem coragem de chegar para o outro e conversar, ou está confortável assim. Alguns casais, talvez por uma enfermidade, se distanciaram, às vezes até por causa de filhos. Quantas mães deixam filhos dormir na cama junto com o marido? E às vezes a criança cresce. Eu conheço casais assim. Já aconselhei a esposa, mas ela acha que tá certo, então eu não posso fazer nada. Às vezes o filho cresce, começa, a cama às vezes é pequena e não dá para todo mundo ali. E o marido sai, vai dormir numa cama de solteiro, vai dormir no chão, vai dormir na sala. E acaba que acostumam dessa maneira. Olha, o inimigo, ele só precisa de uma brecha para ele agir dentro dos casamentos. Dentro da família, na vida das pessoas. O inimigo, ele não precisa de muito espaço. Uma brechinha que dá, ele entra. E aí eu tenho para os dois casos, para as duas situações. Eu quero aqui dar para você um conselho, para você que está passando por essa situação. A primeira situação, que é quando o marido ou a esposa, na maioria das vezes, algumas mulheres, tentando minimizar o problema, acabam tomando essa decisão precipitada. Alguns, o marido simplesmente fala, olha, não dá mais, a famosa, né, eu não te amo mais. E aí, enfim, acabam tomando essa decisão. Muitas mulheres me procuram perguntando o que fazer nessa situação e eu quero aqui expor a minha opinião para você. Caso você esteja vendo esse vídeo e não concorde com o que eu vou dizer, tá tudo bem. Você não é obrigada a concordar. Só peço que respeite, tá bom, esse espaço, porque às vezes algumas pessoas vêm, colocam comentários desrespeitosos. Não tem problema opinião divergente. Só vamos manter o respeito nas opiniões, tá bom? Amo quando vocês deixam comentários aqui, quer seja a favor, quer seja contra, até porque quando vem alguém com uma opinião diferente, isso nos coloca para pensar em algumas coisas. Não somos donos da verdade, porque a verdade é Cristo. E aquilo que a palavra de Deus diz é que nós temos que seguir. Mas nós temos opiniões, sim, diferentes e às vezes precisamos ouvir uma opinião divergente para poder alinhar as nossas ideias, tá bom? Mas vamos lá. Se você quer buscar a restauração do seu casamento, deixa eu já desconstruir essa frase com você e eu vou fazer um vídeo específico para isso. Primeiro, você não deve buscar a restauração do seu casamento, porque Deus não restaura casamento. É isso mesmo que você ouviu. Deus não restaura casamentos. Deus restaura vidas.
Então Deus quer restaurar você e quer restaurar o seu marido. Como você está assistindo esse vídeo e abriu a sua visão primeiro para entender e receber a voz de Deus, então é com você que eu quero falar. Deus quer restaurar você. Então, se você está em qualquer dessas duas situações, ou já conversaram, já se separaram, alguns já até divorciaram. Outra situação é aquela onde estão vivendo como separados, mas simplesmente foi o tempo que levou a isso. Quero dizer para você a primeira coisa: busque a sua restauração. Busque o seu relacionamento com Deus. Não importa o que aconteceu, não importa qual é a situação em que você está vivendo, Deus pode restaurar a sua vida e a vida do seu marido. Muitas mulheres ficam muito focadas. Buscar a restauração do meu casamento, e elas não pensam em outra coisa. E aí, algumas vezes acontecem do marido até voltar, de se reconciliarem, mas essa mulher não foi restaurada, esse marido não foi restaurado, o casal não está pronto. Volta tudo de novo e a situação fica ainda pior. Então comece buscando a sua restauração. Quero abrir um parêntese aqui, tá? Eu sempre gosto de falar isso nas lives, nos vídeos, porque, infelizmente, a violência contra a mulher aumentou muito por inúmeros fatores, tá? Inúmeros fatores. Que não justifica violência, mas muitas mulheres também não têm agido sabiamente e é um assunto para outro vídeo. Então, infelizmente, a violência doméstica aumentou muito. Tanto do homem, tem a violência contra a mulher, e também muitas mulheres agindo com violência contra o marido, contra filhos, enfim. As pessoas estão, assim, no limite do estresse, da falta de empatia. Então, muitos casais estão vivendo nessa situação de violência mesmo, de um bater no outro, de desrespeitar, de violência emocional, psicológica. Eu quero dar um conselho para você. Se você está vivendo essa situação, está sofrendo violência, a primeira coisa que você tem que fazer é ir até uma autoridade competente e fazer uma denúncia. Não faz sentido você querer estar ao lado de uma pessoa que comete violência contra você. Eu sei que muitas mulheres têm a questão das finanças, tem a questão de dependência emocional. Eu quero pedir para você, se você está nessa situação, talvez você não tenha coragem de denunciar, talvez você não tenha coragem de mudar a sua situação. Procure alguém da sua confiança e converse. Uma liderança da sua igreja, alguém, uma amiga, alguém que vai te orientar o que você deve fazer nessa situação. Mas não permaneça assim. Não se submeta a esse tipo de situação, tá certo? Independente. Eu creio que Deus pode restaurar vidas de pessoas? Creio. E já vi inúmeros testemunhos de restauração, de transformação. Mas Deus não quer te ver sujeita a uma situação dessa. Deus pode restaurar, Deus pode transformar, sem você estar perto. Se assim você tiver fé para buscar, tá bom? Vou fechar aqui o parêntese e vamos voltar. Se você quer, eu conversei e decidi que a gente vai se separar e vai divorciar. Talvez na hora da briga, na hora da raiva, tomou a decisão. Mas não é isso exatamente que você quer, ou talvez agora você mudou de ideia e você quer buscar essa restauração. Muitas mulheres vão se humilhar para o marido, vão pedir pelo amor de Deus para voltar, para dar mais uma chance. Muitas vezes essas mulheres são humilhadas e a coisa piora. Primeira coisa que você precisa fazer
é olhar para você. Olhar para dentro de você. E arrepender. Arrepender daquilo que você fez. Porque você não pode arrepender pelo que o outro fez. Você pode talvez falar para mim assim: ah, mas foi o meu marido que errou. Foi o meu marido que me traiu. Foi o meu marido que tomou a decisão. Foi ele que quis separar. Eu não queria, foi ele. Independente do que o outro fez, você não pode se arrepender pelo que ele fez. Você pode se arrepender pelo que você fez. Talvez na hora da raiva você falou que não devia, você teve pensamentos, atitudes contrárias àquilo que a palavra de Deus fala no fruto do Espírito. Então você precisa se arrepender, confessar ao Senhor, se derramar diante dele e pedir a ele que alinhe você com a vontade dele. E a partir daí você vai transformar a sua mentalidade. Romanos 12:2. Renovar a sua mente, transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus. Vida com Deus é através da oração, através da leitura da palavra, meditação, jejum, adoração, a sua entrega ao Senhor. Você vai ver que a partir daí, você não vai colocar suas expectativas no seu marido. Ai, que dia que ele vai voltar, que dia que ele vai me querer de volta, que dia... Você não vai pensar nisso que vai acontecer. Você vai se entregar ao Senhor. Porque o casamento é uma aliança feita diante do Senhor. E Deus, ele zela pela palavra dele. E ele disse que o casamento é como Cristo e a igreja. Assim é o casamento, assim é o marido e esposa, como Cristo e a igreja. Olha que coisa maravilhosa, olha que comparação linda que tem o casamento. É como Cristo e a igreja. Então, quando nós nos rendemos à vontade do Senhor, quando nós deixamos Ele fazer aquilo que Ele quer fazer em nós, primeiro Ele faz em nós, depois através de nós. Tem uma famosa frase que diz assim: tudo muda quando a gente muda. Muitas pessoas não acreditam nessa frase, mas ela é verdadeira. Quando nós mudamos, primeiro a nossa mentalidade, depois os nossos sentimentos, que muda as nossas atitudes, os nossos hábitos, tudo ao nosso redor começa a mudar. Então, o meu conselho para você, mulher, que está vivendo essa situação, independente de qual situação seja, Deus tem o poder para transformar e restaurar a sua vida e a vida do seu marido. Mas, lembre-se, Deus não vai te obrigar a fazer nada. Em nenhum lugar na palavra de Deus fala que Deus nos obriga. Lá no jardim, quando Deus colocou a árvore, Ele deixou uma proibição, Ele deixou uma ordem, mas Ele não obrigou Adão e Eva a obedecê-lo. Ele deixou a ordem e o homem e a mulher decidiram desobedecer. Jesus, quando estava aqui na terra, em várias vezes, Ele curava pessoas, Ele transformava água em vinho, realizava milagres, mas quando a pessoa queria seguir Jesus, ele não obrigava. Ele falava: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Assim também é. Se o seu casamento fracassou, não é culpa apenas do seu marido. Muitas mulheres chegam até a mim pensando: foi ele que foi o culpado, ele foi o errado. Não. Vamos fazer mais vídeos sobre isso. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso. Coloca nos comentários aí se vocês querem uma live sobre esse assunto aqui no YouTube, tá bom? Nós vamos começar a fazer lives sobre esse assunto de casamento e vamos fazer também lives de oração para o casamento, para a família, tá bom? Aguardem que vem muitas novidades por aí. Mas Deus não nos obriga, lembra disso? Ele não nos obriga.
Ele apenas nos convida. E Deus não vai te obrigar a orar para que o seu marido seja restaurado. Deus não vai te obrigar a orar para que você seja restaurada. Mas quando nós começamos a nos entregar, a ter intimidade com Deus, a orar, a jejuar, a fazer ali o nosso momento de leitura, de devocional, a palavra de Deus, ela forja o nosso caráter. Lembra do nome do canal? Mulheres Forjadas pela Palavra. A palavra de Deus, ela vai nos lapidando, ela vai forjando o nosso caráter dia após dia. E quando nós vamos entendendo isso, o Senhor, ele vai lapidando, vai forjando e nós vamos entendendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então é muito importante, vamos recapitular aqui. Primeiro, você manter a paz. Muitas mulheres ficam piores depois que se separam do marido e ele continua morando na mesma casa. Aí ela fica querendo provocar, jogar na cara o tempo todo e a vida vira um inferno. O negócio fica terrível. Então, primeiro, mantenha a paz. Lembra-se que nós servimos ao príncipe da paz. A segunda coisa é, não fique se humilhando. Humilhe-se apenas diante de Deus. O apóstolo Tiago fala, no capítulo 4, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então se humilhe debaixo das mãos do Senhor, somente debaixo das mãos do Senhor. Se você quiser buscar a restauração da sua vida e da vida do seu esposo, você precisa então, nós já estamos no terceiro ponto, né? Confessar. Se arrepender e confessar os seus pecados. Ah, mas foi ele que errou. Não importa. Casamento não é feito de uma pessoa só. E você não pode se arrepender pelo pecado do outro. Você pode se arrepender pelo seu pecado. Ok? Então você vai se arrepender e confessar os seus pecados. E quarto lugar, aí nós vamos relembrar, é você se render, se entregar totalmente para o Senhor. E Ele vai te dar as estratégias daquilo que você tem que fazer para que esse casamento seja, de novo, um casamento abençoado. Ou se ele nunca foi um casamento abençoado, quando o Senhor restaurar você e restaurar o seu marido, será um casamento abençoado. Será uma aliança feita diante do Senhor. Mas para isso, Deus vai primeiro restaurar você e o seu marido. Primeiro Deus vai fazer em você e depois através de você. Tá certo? Lindonas, você que ainda não se inscreveu, eu quero pedir de novo. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigas, que eu tenho certeza que você conhece no mínimo 3 amigas que precisam ouvir esses conselhos que foram dados aqui. Deixa aí nos comentários o tipo de vídeo, de assunto que você quer saber. Se eu souber, nós vamos conversar juntas aqui. Nós vamos sim falar, aconselhar, porque é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe a sua vida. Me manda mensagem no Instagram, você que ainda não me segue, no Mulheres Forjadas pela Palavra. Eu posto todos os dias textos bíblicos, vídeos, conselhos. Lá nós fazemos propósitos juntas. É uma bênção. Nós somos mulheres forjadas pela palavra e vamos caminhar juntas para a eternidade. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês grandemente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.